Estamos ao vivo! Olá! Estamos começando o 46º programa. Este programa que muita gente não levou fé, mas aí então, seus bobões, estamos aqui ao vivo e estamos trazendo um convidado muito especial de quem eu sou muito fã. Aqui eu, às vezes, eu babo ovo mesmo do convidado, porque, fazer o quê, né? Eu trago as pessoas que eu gosto, né? Que eu admiro. Claro. Tem um monte de gente também que eu não chamo. Que manda mensagem para aparecer no meu programa e eu não deixo aparecer, porque não é cinéfilo, não gosta de cinema e etc e tal. Mas esse cara é muito cinéfilo e, poxa, eu tenho uma grande admiração por todo o trabalho que ele desenvolveu em uma das salas que mora no meu coração e no coração de muitos cinéfilos, não só aqui do Rio de Janeiro, mas também de vários lugares do Brasil e do mundo, que eu já vi gente já de vários lugares do mundo nas salas do Circuito Estação. Eu vou te apresentar aqui, Marcelo, com um textinho que eu fiz, baseado no E aí, querido cinéfilo, que você carinhosamente também participou. Você foi o convidado número 55 dessa nossa outra jornada também. Subi no ranking, de 55 para 46. Aí, olha, tu não sabe, a gente já está com mais de 500 entrevistas. Uau, entrevistamos cinéfilos de todo o Brasil e do mundo. Até você participou, o Kleber Mendonça Filho participou. Sim. Então, eu estou super feliz que várias pessoas que eu admiro estão participando. E a galera tá você vai transformar em livro, não vai? Vou transformar em livro em breve, se Deus quiser. Aí as melhores entrevistas, obviamente a sua, que está sensacional. Você conta a história do Esqueceram de Mim, lá na história, não sei se você lembra, essa história do Esqueceram de Mim. Claro, está no livro também. Está no cinema mais próximo da sua casa. Sensacional aquela história. Também vai estar lá e vai ser super bacana. Mas vamos aqui te apresentar para a gente poder começar a nossa rodada aqui de perguntas, que vai ser bem bacana. Só dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá entrando. A gente já tem aqui um boa noite. O Alisson Oliveira tá aí, crítico de cinema do Cine Web. Grande Alisson Oliveira da São Paulo. Beijo, Ali. Obrigado, cara. Pô, show de bola. O que ele tá me zoando aqui? Já quem é essa criança apresentando o programa? É que eu tirei a barba. Eu fiquei com 18 anos de novo, Alisson. Daqui a pouco ela cresce. Mas vamos em frente aqui. Seguinte, pessoal, nosso convidado de hoje foi um lendário programador de uma das salas mais conhecidas dos cinéfilos brasileiros, né? O Circuito de Estação Botafogo. Que eu chamo de Estação Botafogo, o pessoal fala que é grupo de estação, eu chamo de Circuito de Estação Botafogo. Carioca, nascido na década de 60, formado em cinema na Universidade Federal Fluminense. Já é o nosso 20º convidado formado na UF, que é sensacional realmente. Tem muita gente. A UF domina tudo. Domina tudo. Marcelo França Mendes, com apenas 20 anos, foi um dos fundadores do Cineclube Estação Botafogo e que originou, como a gente falou aqui, o Circuito de Cinema Estação. Depois ele fez um monte de outras coisas, professor até da PUC, minha faculdade querida. Um beijo, meus amigos PUCianos, que eu pegava aquele 755 cascadura Gávea para poder estudar informática, que eu praticamente não serve quase nada da minha vida, mas de qualquer forma, eu gostava mesmo das matérias, Marcelo, que ficava do outro lado, lá no Frings, no Kennedy. A galera do Leme era muito das exatas, era a minha turma também, mas eu gostava mais aí para os outros prédios assistir aquelas aulas, assim como convidado, como ouvinte. Marcelo, quero te desejar boa noite e eu também quero te agradecer demais pela presença. Você é um cara que eu admiro demais. Muito obrigado por ter disponibilizado uma horinha do seu tempo nessa segunda-feira fria para poder conversar comigo. Tudo bem, parceiro? Tudo bom, rapaz. Imagina, o prazer é meu, cara. Fazer esse tipo de registro é super importante. Eu, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, estou lançando um livro esse ano que é um registro, né, de memórias e tal. E é muito importante que as pessoas conheçam isso, né? Conheçam esses trabalhos, porque um trabalho vai sucedendo o outro, né? Vai enriquecendo e tal. Então, essa memória não pode se perder. E o teu trabalho está sendo fundamental para isso, né? 500 pessoas, enfim. É uma enciclopédia daqui a pouco, né? Então, se é que as pessoas ainda sabem o que é uma enciclopédia, acho que eu estou meio século XX, mas enfim. Ainda sabe, algumas ainda sabem. Olha só mandar um beijo aqui, o pessoal está acompanhando a gente. A Sandra Maia é gerente da Cavídeo, lá do Cavi. Um beijo, Sandrinha, para você. Olá, o Cavi falou que você foi um dos responsáveis, né, Marcelão? Por também deixar lá a Cavídeo na nova filial dele também. Na realidade, o projeto lá eu fui durante 1 ano e 3 meses diretor de investimentos da Rio Filme, mas na realidade foi mais diretor de captação, né? Porque não havia dinheiro nenhum na época, né? No governo passado, não tinha nenhuma possibilidade, a gente tentou de várias maneiras, eu com o presidente Marco Aurélio,
E aí o Marco Aurélio já tinha um projeto que sempre foi um projeto antigo de transformar aquela parte de Tada Rio Filme num centro cultural. Eu falei, mas por que não ampliar isso para a casa toda, o máximo possível? A gente espreme a Rio Filme no andar e ocupa a casa toda com o cinema brasileiro, porque fico sempre pensando, existia antigamente a coisa do mitológico Bar da Líder, que era o laboratório Líder, onde todos os cineastas se encontravam. Fiquei pensando, pô, já pensou todo o cinema carioca se encontrando na Casa das Casadas, né? E aí fui procurando algumas pessoas, o Cavi, na realidade, procurou a gente já com a ideia de fazer isso. Falei, Cavi, casou completamente. E aí a gente fez alguns... A ABC também foi para lá, também foi um contato na minha gestão lá, acabou se inaugurando depois. E a gente fez outros que não foram para frente, que eu espero que ainda vingue, porque é um projeto muito bacana. Eu acho que você ter aquelas casadas ali com serviços, com cinema, com café, com produtoras e tal, vivo, uma coisa viva, independente do que seja Rio Filme, ela vai continuar viva assim, né? Independente de se ter dinheiro ou não ter dinheiro, vai ter gente e pessoa trocando ideias, construindo projetos, né? Então essa era a ideia original e que o Cavi foi pioneiro, está lá ocupando cada vez mais espaço, no que faz muito bem. Com a biblioteca, né? Com a biblioteca Marialva, homenagem justíssima, né? Enfim, e ainda tem uma salinha lá para ele ocupar, para fazer cineclube lá, tem muito espaço lá que não falta. Pô, show de bola, pô, excelente. Eu fiquei muito feliz quando o Cavi me falou, caramba, que legal que você vai entrevistar o Marcelo, que, poxa, ele ajudou bastante a gente estar aqui. Show de bola, eu já fui lá, já prestigiei. Cavi é um outro grande guerreiro do cinema, um cara que também multiguerras, ele luta multiguerras diariamente, um cara do bem. Show de bola, Marcelão. Seguinte, mandar um beijo aqui também para Clarissa Kushner. Claro, um beijo para você. Olá, você está aí nas terras paulistas. Ela é uma das grandes defensoras dos curtas-metragens, Marcelo. A Clá, ela, poxa, escreveu para várias revistas, aquelas revistas antigas também que tinham, né, falando sobre os catálogos dos VHS nas locadoras. A Clá sabe muito sobre cinema, crítica de cinema. Um beijo, querida amiga. Pessoal, podem mandar suas perguntas aí que a gente vai tentando inserir aqui, tá? Mas, Marcelo, a gente tem uma pergunta que é padrão, default, e eu quero te fazer, que é a seguinte. Diga. Como é que foi o seu início? Eu sei que, assim, muita gente sabe, talvez, uma coisa geral. Mas... Como é que foi o seu início, assim, após faculdade ou já dentro da faculdade? Como é que foi essa junção para chegar até uma das grandes coisas que você já fez na sua vida, já jovem, que foi montar essa estrutura que depois virou o Grande Estação como um todo. Mas me conta como é que foi o Marcelo na época da faculdade, assim, e até chegar nessa ideia. Isso no livro eu chamo de a pré-história, né? Quer dizer, na realidade, a história começa com a estação. Então é pré-história, porque na realidade o livro começou com as histórias que eu contei no Facebook, né? Como essa que você falou ainda há pouco, né? As pessoas incentivaram a contar mais, mas depois que eu terminei de contar as histórias, eu pensei, peraí, mas eu tenho que contar a história, senão não faz sentido, né? Quem é que vai saber por que fulano estava lá fazendo o quê, né? Aí contei a história, e depois a história é tão inacreditável que eu pensei assim, pô, mas eu tenho que explicar como é que eu me meti nessa roubada, né? Como é que eu me meti nesse trabalho insano, que foram 30 anos, né, 32 anos, e aí eu comecei a escrever justamente esse começo, e na realidade começa mais ou menos paralelo, eu descubro o cinema, e isso é uma parte muito bonita, porque eu morei em Petrópolis 5 anos, vim para o Rio em 1982, eu sou carioca, morei 5 anos lá. E em 82, justamente, o cinema onde hoje é o Estação abriu como Cine Capri, com a proposta de exibir os Jogos da Copa do Mundo de 82, uma coisa moderníssima, né? Só que para aquecer essa iniciativa, o programador teve a ideia de fazer uma mostra cinéfila. Não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas o fato é que eu tinha acabado de morar para o cinema, que de repente estava passando Murango Silvestre, Sétimo Selo, Noite de Cabiria, Evangelho segundo São Mateus, e Jacques Tati, Messier Rolô, meu tio, enfim. Eu não me lembro de todos os 14, porque eu vi uns 10 só. E tive que fazer amizade com o gerente para poder ver, porque eu não tinha dinheiro. E aí, comecei a gostar, a ser cinéfilo, enfim, tiveram muitas coincidências que aconteceram na época, e decidi pela faculdade de cinema justamente em 82, e entrei no curso da UF em 83. E aí a história começou com cineclubes, né? Eu fazia com meu irmão Davi, né, roteirista, né, estudava na UERJ, oceanografia, você vê, você foi da informática para o cinema, ele foi da oceanografia para o roteiro de cinema.
passando pela medicina no meio. Então, ou seja, a gente fazia um cineclube na UERJ chamado Ébrio. E nisso a gente se aproximou da Federação dos Cineclubes, conheci o Nelson Krumholtz, né? o Ademar Oliveira, a Hilda Santiago, a Adriana, e a gente se encontrava aos sábados na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa do Macunaíma, no Cineclube Macunaíma. E aí o Ademar, sempre muito pioneiro, estava, vamos buscar um cinema para fazer o Macunaíma todo dia. E aí, quando surgiu o cinema e ele me chamou para participar do projeto, eu quase caí duro de ver que era o mesmo cinema que tinha me tornado cinéfilo, né? E aí, escrevendo o livro, eu me dei conta que eu passei a vida toda meio que retribuindo, né? Fazendo para outras pessoas o que aquele cinema tinha feito para mim, né? Programando aquele cinema e tornando, não digo nem tanto cinéfilos, mas enriquecendo culturalmente, né, as pessoas com os filmes que a gente exibiu e tal, né? Um cinema que me transformou tanto, eu espero que tenha transformado muita gente também. Então é esse o começo condensado aí, no máximo que deu para fazer. Não, tranquilo, show de bola. Aqui eu sempre faço essa pergunta porque é muito bacana também o pessoal saber as origens, né? Como você falou, seu irmão veio da oceanografia, passou para medicina, e aqui as histórias vêm cada vez mais loucas, mais diferentes. Não, mas eu antes de entrar nesse cinema, no Cine Capri com a Estação Botafogo, eu ia fazer engenharia cartográfica. Aí eu pensei, eu falei, peraí. Aí o meu irmão Davi falou, por que você não faz cinema? Eu nem sabia que existia faculdade de cinema, e ninguém na nossa família era ligado com cinema. Para mim, cinema era assim, tipo, peraí, não tem como, é inalcançável. Isso em 1982, né? Você não tinha... O mais próximo que você podia chegar de uma câmera era uma Super 8, né? Então era outra época, né? Enfim, já me perdi. Eu sou vou muito lá longe e volto, né? Você tem que me puxar de volta. Não, relaxa que eu também vou aqui, a gente vai viajando, vai fazendo associações, daqui a pouco a gente tá lá. Ó, a Clarissa tá falando que bacana, ó, gostou da sua história, bem bacana mesmo, também gostei. Tem muitas dessas no livro que sai em novembro, que eu espero que todo mundo compre para o Natal. Sai em novembro. Aí vai ter nas livrarias direitinho, vai ter compra online também, já tá tudo certo? Eu espero que sim, né? A editora é uma grande editora, eu só não posso falar então porque eu não sei se posso falar, mas tá tudo certo. Tranquilo. Mas você vai divulgar nas suas redes também, né? Quando já estiver chegando. Sim. Eu agora vou voltar a ser um pouco mais ativo e contar mais umas historinhas, como eu contei hoje, né? Vou contar mais umas histórias de vez em quando aí. É porque eu andei muito enfurnado no que eu tenho feito ultimamente, que é escrever. Mas escrever projetos de outras pessoas e tal, não necessariamente o que eu gostaria, né? E aí me absorveu muito tempo, porque muitos projetos tinham que estudar a respeito, né? Enfim, então isso é a minha atividade atual, está basicamente escrever. Show de bola, ó. A Sandra Maia tá falando, ó, a gerente do Cavide, grande Sandrinha, ó. Ela falou que o cinema que você mencionou, ela era o dia a dia dela, ó. O filho dela foi iniciado nos grandes filmes lá, ó. E mais uma pessoa também, ó. Que bacana. Que bom, show de bola. Excelente, Sandrinha. Show de bola. Mandem suas mensagens, pessoal. Mandem suas mensagens. Agora vamos passar aqui para a parte que eu mais gosto. Ainda não é a que eu mais gosto ainda, mas é a segunda que eu mais gosto, são as perguntas mais ligadas à programação de cinema. E hoje eu estou falando com um cara que entende muito disso, vai entender basicamente tudo que eu falo aqui. A galera vai ao delírio. Entendi há 4 anos atrás, porque a programação mudou muito, né? Desde a pandemia e antes da pandemia, né? Isso é. E na minha opinião, já sendo um pouco polêmico, mudou para bem pior, né? Mas vamos em frente aqui, a minha opinião. Eu ainda não sei nem para onde mudou, para poder avaliar, mas vamos ver, né? Olha só, seguinte, Marcelo, olha só. Você acredita que a maior parte dos cinemas que você conhece ou conheceu possuem programações feitas por pessoas que entendem de cinema ou, pelo menos, assistem a filmes ou, pelo menos, conhecem seu próprio público? O que você acha? Eu acho que elas veem os filmes, efetivamente, elas conhecem razoavelmente seu público por tentativa e erro. Não sei necessariamente se gostam, eu conheço exibidores que não gostam de filmes, mas veem profissionalmente, né? Qual era a outra questão? Era isso aí mesmo, era nesse caminho mesmo. Eu acho que sim. Eu, na realidade, eu via tudo quanto era filme, né, antes de programar, e, na realidade, eu comecei a programar para ver os filmes, né? Não foi nem assim, porque lá no início dos anos 80,
eu fazia cinema, tinha aula com o João Luiz Vieira e com outros professores e falava de filmes que eu não tinha como ver. Né? Então, a gente queria, a primeira coisa era ver. Se os outros quisessem ver junto com a gente, é ótimo. Né? E a gente teve a surpresa das coisas funcionarem logo no início. Mas eu depois, quando a coisa começou a ficar mais profissional, a gente chegou a ter, sei lá, 50 cinemas, incluindo São Paulo, antes da divisão com a Ademar. Né? Quando a coisa começou a ficar muito assim, eu comecei a notar que o meu gosto pessoal atrapalhava. Assim, se eu gostava muito de um filme, eu dava espaço demais do que ele tinha capacidade, ou se eu desgostava de um filme, às vezes dava de menos, e não necessariamente não era o gosto do público, era o meu gosto pessoal, né? E aí eu comecei a ter uma equipe maior. Muita gente falava assim, poxa, o fulano tem 200 cinemas e tem um programador, você tem 3. Falei, bom, eu acho que existe uma diferença entre você programar um Sukhorov ou programar o Homem-Aranha. Né? Ou seja, você não precisa entender de cinema para saber que o Homem-Aranha vai dar dinheiro. Né? Então, a gente começou a ter cada vez mais, não só uma equipe maior, mas como pessoas como a Lilian, da assessoria de imprensa, o Alberto Chatovski, que entrou na programação, o Guilherme Tristão, o Luiz Eduardo. Assim, quanto mais gente via os filmes, melhor. E eu comecei a parar de ver os filmes antes da estreia, para evitar justamente isso. Então, eu tinha uma equipe com vários perfis. Por exemplo, eu espero que o Guilherme esteja vendo ou veja depois, mas, por exemplo, quando o Guilherme gostava de um filme, eu sabia que não ia dar grande público, porque era o mais cinéfilo de todos. Né? Então, quando o Guilherme gostava de um filme, sabia ele que vem o filme... sempre aqui. Ele vem não, mas sempre isso aqui, é um elogio, na realidade. É um elogio, porque quando ele gostava, porque o filme era realmente especial. Mas... talvez especial demais, né? Aquela história do Groucho Marx, né? Do clube privado, talvez maybe too private, né? Talvez muito privado, né? De não privado. E assim por diante, começava a avaliar isso. E ia ver os filmes depois com o público, onde eu sentia quanto de chão o filme tinha, né? Porque você sente a reação do público, você sente quando ele sai satisfeito ou não, crítico ou não, se sente, né? Você ali no meio do público pensando. Então essa foi a minha estratégia depois de uns certos anos. Porque nos primeiros anos do Estação a gente exibia filmes de repertório, como se chamava na época, né? Filmes de cinemateca. Depois é que a gente começou a lançar filmes, é que isso começou a ser colocado em prática, né? Não era... nos 2, 3 primeiros anos, o Estação exibiu, sei lá, 3, 4 filmes por dia, todos os dias. Né? Então chegou uma hora que esgotou, até porque as cópias já eram muito velhas, né? E aí a gente começou a partir... E aí foi tudo uma bola de neve, né? Nasceu o Festival de Cinema, distribuidora, outros cinemas, né? É isso, mais ou menos, a historinha que eu vou contando no livro, que na realidade uma coisa foi puxando a outra. Né? Não foi uma coisa exatamente planejada. Show de bola. O que é mais legal, né? Exatamente quando vem, né? Vai absorvendo, né? Aí a gente vai tentando se adaptar, né? Pois é, mas quando o volume é muito grande, às vezes atropela, né? Você fica... Não, com certeza, com certeza, com certeza. Ó, o Alisson tá falando que ele adora a Lilian. Todo mundo gosta da Lilian. Todo mundo adora Formigas, a Lilian, né? A famosa Formigas no e-mail. Grande Lilian, querida, um amor de pessoa. Realmente muito carinho que todos nós temos com ela. Ela cuida muito da imprensa, né, Marcia? Sempre cuidou, né, da parte da imprensa. Não também, só da imprensa, né? A Lilian é uma pessoa muito criativa, né? Então ela vai nas cabines, vê filmes, sim, né? Enfim, se colaborou muito em várias áreas. Nome de filmes, a gente dava muito nome de filme, né? Não só para os filmes que a gente importava, mas para os filmes de outras distribuidoras, né? Então tínhamos reuniões para dar nome de filmes. Eu sempre fui a favor que no festival de cinema todos os filmes tivessem um título em português, porque eu acho que isso faz uma diferença, né? Porque você guia um pouco a programação, guia assim, tenta esclarecer um pouco sobre aquele filme, trata no universo de 300, 400 filmes, é importante. Né? Então as reuniões de título de filme eram as coisas mais divertidas que tinha. Às vezes juntava 10, 12 pessoas do Festival do Rio fazendo, e antes, na Mostra Rio, né? Nas mostras que foram antecessoras, né? Discutindo, e para a distribuidora também, né? Tenho orgulho de ter dado vários nomes de títulos, né? E de ter trabalhado com o Alberto, que deu o título mais maravilhoso de todos os tempos, amado ou odiado, que é Down by Law, né? Down by Law, né? Que na época foi uma polêmica incrível, mas eu acho mais genial pelas circunstâncias, né, do filme, né? Que, da época e no momento certo, ele escolheu o momento certo. Show de bola. Show de bola. Seguinte, você foi um dos fundadores do
do Circuito de Estação, a gente já falou sobre isso, mas eu queria saber essa questão mais do Festival do Rio. Como é que nasceu essa questão do Festival do Rio, que você falou um pouquinho aí. Porque hoje o festival, né, só para falar para o pessoal, todo mundo já conhece, o Festival do Rio é um dos mais prestigiados festivais da América Latina, e talvez até para o mundo. Aí. É figurinha carimbada de vários artistas, pessoal que tem um filme bom aí na mão, querendo sempre se inscrever. Como é que surgiu assim no iníciozinho? Como é que foi isso do festival, Marcelo? Como eu falei, foi uma coisa puxando a outra. Um ano antes do Estação começar, em 84, teve o primeiro Fest Rio, né? E eu trabalhei como voluntário na organização das cópias para poder ter filme, para poder ter credencial de ter filme. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Depois eu fiz um curta-metragem na UF, montei outros curta-metragens e fui ao Festival de Gramado. E pensava assim, poxa, festival tem que ter um festival no Rio de Janeiro. E tinha um Fest Rio, só que o Fest Rio, coisas que acontecem no Brasil, na época eu achei isso, hoje em dia até moderno, né? Foi para Fortaleza, saiu do Rio, né? Então, assim como o Rock in Rio viajou, o Festival do Rio, Fest Rio também viajou. E o Fest Rio, na realidade, era o único momento que a gente exibia filmes novos, porque a gente sempre exibia filmes só de acervo, né? Então era um momento de exibir filmes novos, apesar do Estação ser a sede do Tesouro da Cinemateca. Mas era o Festival do Rio que trazia os filmes, a gente via, e muitos deles eram lançados depois. Quando o Fest Rio foi para Fortaleza, a gente procurou, na época, o nosso patrocinador, o Ademar procurou, né, o Banco Nacional, e sugeriu que fizesse uma pequena amostra para ocupar esse espaço. E aí assim fez. A gente fez a primeira amostra em 1989, com, sei lá, 60 filmes, muitos de consulados, de distribuidoras e tal, e nasceu a Mostra Banco Nacional de Cinema. Só que, ao fazer o festival, a gente notou que os festivais de cinema, na realidade, eles são feitos para promover os filmes, né? Para promover e vender os filmes, né? É muito mais uma coisa, muito mais comercial do que eu imaginava, né? E aí a gente recebia muitas respostas dizendo assim, mas por que eu vou mandar filme para o seu festival se não tem nem mercado para exibir? Nós éramos um cinema só, né? Se ninguém vai comprar para o Brasil, né? Era um momento de maior restrição no número de salas no Brasil na época, né? Então não havia espaço para o cinema autoral, enfim. E aí a gente pensou, bom, então a gente tem que abrir uma distribuidora para importar esses filmes para a gente poder ter filmes novos, senão a gente não vai ter o que exibir. Não exibir as mesmas coisas que estão nos outros cinemas. E aí a gente se deu conta que não dava para comprar um filme e conseguir pagar o filme com um cinema só. E aí a gente começou a ir atrás de outros cinemas e imediatamente com a família Valancy nós arrendamos o Paissandu, o Cinema 1 e o Joia, que a gente batizou de novo Joia na época. Isso foi em 1990. Então a gente formou um pequeno circuito alimentado parcialmente pelos filmes que a gente importava e pela Pandora Filmes, que era outra pioneira na época, aliás, ainda está e até hoje, né? O Filmes do Estação começou um pouquinho depois da Pandora. E tinha o Leon Kakoff também na Mostra de São Paulo, que trazia filmes e tal. E isso foi tudo crescendo junto, o circuito junto com o festival, enfim, com a distribuidora, né? Então, só que quando chegou no final dos anos 90, a gente já tinha 10 anos de festival, primeiro como Mostra Banco Nacional, depois, um caso raro, né, o Banco Nacional acabou e a gente continuou existindo, né, patrocinado. A gente fez a Mostra Rio, sem o nome de patrocinador, que durou 3 anos, e em 1999 a Adriana Hatz teve a ideia de procurar a Valquíria e a Vilma, que faziam o Rio Cine desde antes da gente, né, desde contemporâneos do Fest Rio, se eu não me engano, talvez até um pouco mais velhos, propondo da gente juntar as duas coisas, uma parte internacional, uma parte brasileira e uma parte de mercado. E até lá existe uma certa rivalidade, né? Porque tem sempre uma rivalidade entre festivais, né? A quantidade de vezes que eu ouvi na Europa, mas por que vocês têm 2 festivais, Mostra de São Paulo e Fest Rio no Brasil? Aí eu falei, porque entre Rio e São Paulo tem mais quilômetros do que entre Paris e Bruxelas. E Paris aí tem mais festivais entre Paris e Bruxelas do que entre Rio e São Paulo, né? Então tem que explicar essas coisas assim, né? O cara não pensa que tem 50 festivais na França, porque o Brasil não pode ter 2, né? Então a gente tinha muito dessas coisas também, tinha um pouco de rivalidade. Então, quando propôs isso, a gente achou que talvez não desse certo. Mas deu certo, né? Tá aí até hoje.
alguns anos aos trancos e barrancos, outros anos com glória e tal, né? Mas sempre firme aí acontecendo, mesmo nesse momento difícil aí, né? Eu estive no festival até 2011. Em 2011 eu saí, fui tratar basicamente do Estação, que estava no momento crítico, né? E é isso. Foi assim que o festival começou. Show de bola, show de bola. Mas ela vai ter lá no livro do Marcelo depois. Ele tá dando alguns spoilers aqui pra gente, mas depois vocês comprem o livro. No livro está mais bem explicado, porque outras pessoas leram, né? Fizeram perguntas, vocês têm trabalho de editora, essas coisas. Aqui não tem trabalho de editora, eu tô falando. Vai ser show de bola. Já vou querer pro meu Natal, vou avisar pra minha família aí, pra comprar pra mim, pra estar na minha árvore de Natal. Show de bola. Mas é o seguinte, você falou aí dessas questões das rivalidades e tal. Vamos falar um pouco sobre o mercado audiovisual, nessa parte de exibição e distribuição, né? Porque a gente sabe que é uma loucura, né? Toda segunda-feira, terça-feira, aquela coisa do horário, né? Me dá 3 horários, me dá 4 horários, aquela confusão que acontece sempre. E eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o mercado como um todo, o nosso mercado audiovisual, eu falo de nosso, eu não estou muito bem inserido dentro do mercado, mas eu falo nosso, porque eu tenho um carinho gigante. É um mercado unido? Tem muito ego? Tem muita briga? O que você acha, Marcelo? Nossa, tem demais, né? Na realidade, hoje em dia, ele é um pouco mais articulado do que era lá atrás. Lá atrás era, assim, briga de foice no escuro, né? Um faroeste. Depois foi se vendo o seguinte: se não se organizar, vai sucumbir, né, em todos os. Né? Então foi se organizando. Né? Eu estou falando mais da área de exibição, mas paralelamente os outros também foram juntos se organizando de alguma maneira, em função até do mercado que existia. E também em função da entrada do Cinemark, né, no final dos 97, se eu não me engano, ou 6, e das outras empresas estrangeiras. Então, se os brasileiros ficassem brigando que nem loucos aqui, iam todos acabar. Então, houve uma certa... Por exemplo, a informação de público e renda não era uma coisa que você tinha assim aberta, né, como é hoje, que você troca isso, você consulta, mesmo quem não é do ramo pode acessar fazendo uma assinatura, né? Não, você trocava com circuitos amigos, né? Ou seja, com nações amigas, né? O concorrente você sabia através, às vezes, da distribuidora, tinha toda uma questão para saber o público dos filmes, né? Tinha questões também de reserva de mercado, do tipo, tinha um exibidor que exibia o filme, só deixava outro exibidor exibir 3 meses depois que tivesse saído de cartaz. Tinha umas regras assim, porque os cinemas eram muito segmentados. Por exemplo, havia filmes que exibiam a Columbia, havia filmes que exibiam Fox, Warner, e outros não. Então era tudo muito separado. Quando o Estação começou a exibir filmes em lançamento, a gente se associou muito ao circuito da Columbia, hoje Sony, porque a gente tinha um Paysandu, e a Sony Columbia, na época, não tinha cinema na área. Né? Os cinemas na área eram o São Luís, do circuito Severino Ribeiro, e o Condor, do circuito SIC. Então o Paysandu começou a fazer parte do circuito da Columbia, com a regalia de não ter que exibir tudo que a Columbia tinha, porque tinha isso também, né? Se você é exibidor da Fox, da Warner, você tem que exibir tudo deles. Mas o Rodrigo Saturnino Braga, meu grande amigo, diretor da Sony na época, entendeu que não fazia sentido, por exemplo, na época, o Estação exibir Van Damme, né? Hoje em dia o Van Damme pode ser até cult, mas na época não era, né? Então, quando tinha um Van Damme, ele sempre procurava botar um Woody Allen ao mesmo tempo. Então o circuito se dividia. Boa parte ficava com Van Damme, mas o circuito aí era um circuito dividido. Arte Copacabana, Arte Tijuca ia com Van Damme, e Bruno Ipanema, Estação Paysandu ia com Woody Allen, né? As coisas se dividiam mais ou menos assim, né? E o Cinema 1 também chegou a ter algumas programações nesse sentido. E isso na parte de exibição. Na parte da distribuidora, então, já tive disputas assim por filmes épicas, né? Assim, de quase como se fosse cassino, né? Disputando ali, né? E de mentiras. Um diz, já comprei o filme, aí você vai na distribuidora e fala, não vendi ainda não, só para você não ir lá. Tinha essas coisas blefe. assim. É o jogo de pôquer. Assim, é o pôquer cinéfilo. Eu pudesse contar histórias aqui, mas, enfim, nem no livro estou contando, né? Para não ser deselegante, mas sei de algumas histórias inacreditáveis, né? Inacreditáveis. E sei também de outras também impressionantes, de filmes que foram
famoso shaking hands americano, né? Se você fechou o negócio, apertou a mão, está fechado. Eu já vi um negócio, uma companhia trair esse acordo e o American Film Marketing mandá-la voltar atrás, porque ela já tinha apertado as mãos, já tinha visto, ou seja, da mesma maneira que existe muito isso, tem um código de honra, né? Que tem que ser respeitado, pelo menos tinha, né? Eu já estou fora desse mercado há algum tempo, tinha que ser respeitado de alguma maneira, né? Que doideira, né? Caramba, realmente tem muitas variáveis. Eu tenho certeza que você tem muita história aí. É complexo, porque, veja bem, nos últimos anos, que eu fui programador até 2017, né? É complexo porque você teve uma proliferação de distribuidoras, muitas trazendo os filmes que até eu pessoalmente gostava mais, mas que já não davam mais público, porque às vezes já tinham... Alô? Tô aqui, tô te ouvindo. Pois é, mas você subiu aqui para mim porque o meu monitor desligou aqui por algum problema. Não tem problema não, tô te ouvindo, tô te vendo bem. Bom, vou tentar aqui, eu me perdi onde é que estava. Alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Rafael, mas onde é que eu estava aqui que eu me perdi, porque subiu tudo aqui, eu fiquei... Não, você estava falando a questão ainda da parte do... Calma aí, eu já ia colocar aqui já até um outro assunto também, a gente já pode emendar nisso que a gente estava falando agora, que não tem problema. A gente estava falando sobre a questão do ego, da briga, e você estava fazendo todo um apanhado geral de como foi as questões das exibições, das programações e tudo mais. Mas a gente já estava indo para até um outro caminho, que é uma outra pergunta, que eu quero segurar um pouco para a gente fazer ela mais para frente. Vamos passar agora para uma outra questão que é importante, Marcelo, que eu queria saber de você, que é uma coisa muito bacana. Assim, pelo menos na minha cabeça, né? Eu refletir sobre isso. Eu nunca pensei na minha vida que eu... Tá me ouvindo? Voltou agora aí? Sim, tá, agora voltou. Não, então, você falou num ponto, dentro disso que você estava falando, você falou num ponto que eu estava pensando aqui, que eu parei para refletir, juro para você, eu fiquei 10 minutos na frente do Estação uma vez, você já não era mais o programador, olhando e falando assim, meu Deus, eu tô vendo essa cena, que foi o seguinte, estava assim, no Estação Botafogo ali, no Voluntários da Prata 88, estava assim, Vingadores Ultimato. Aquilo ali, assim, eu tentei raciocinar aquilo, tô falando uma experiência pessoal, eu que estou falando isso. Eu fiquei pensando assim, caramba, chegou num ponto que até o Estação tá tendo que exibir os Vingadores. Isso na minha cabeça, assim, nunca fechou, né? Assim, porque eu sempre via o Estação como uma saída, exatamente num contra-programa. Rafael, esse tipo de filme. O que você na acha realidade, sobre isso, Marcelão? O Estação, pelo menos, foi criado na base disso, e eu, pessoalmente, sempre foi para passar o que não tinha espaço em outros lugares. Agora, eu não posso dizer agora, porque é uma época muito complexa, né? De repente, o que eu estava falando antes é que, por exemplo, várias distribuidoras traziam filmes que já tinham 2 ou 3 anos de mercado. E esses filmes com 2 ou 3 anos de mercado entravam na pirataria, que já tinham para baixar. Então, o cinéfilo mesmo não esperava, ele já tinha visto. Então o público era muito menor do que poderia ser, porque já tinha tido a pirataria, né? Os filmes maiores não. Então, e sem contar que você tinha distribuidoras que forneciam um filme por semana, né? E algumas distribuidoras que tinham 7 filmes por ano. Então era sempre complexo atender isso, sempre muito difícil atender, porque você entendia a aflição do pequeno tendo que exibir, mas por outro lado eu sabia... eu programava olhando assim, a planilha de público sessão a sessão. Então eu sabia exatamente quando um filme estreava na sexta ou depois na quinta-feira, no primeiro horário, quanto tempo ele ficaria em cartaz. Pelo primeiro público da primeiro dia, né? E era muito desolador ter que falar isso para o distribuidor na segunda-feira, que não tinha jeito, né? Então, quanto aos Vingadores, eu também passei na porta do Estação, também vi e achei assim, eu sempre achei que não era comercialmente bom para o Estação, por um lado, porque quem vai ver Vingadores acha a sala do Estação talvez obsoleta. Não é uma sala Stadium, talvez não tenha um som Atmos 21 canais. Então, eu sempre imaginei, mesmo no Gávea, né? Às vezes que a gente colocou Harry Potter lá, essas coisas, nunca funcionou muito bem, né? Mas a pressão para colocar é muito grande, né? A pressão do exibidor e a pressão até de público, de certa parte do público, né? Então, às vezes, você arrisca. No caso daí dos Vingadores, eu não sei dizer o momento, né? Porque às vezes podia não ter filme, né, para se colocar.
pode ter acontecido das distribuidoras pequenas não terem tido capital para trazer filmes, então pode ter vários, mas tive a mesma sensação estranha que você quando passei lá na porta. Outro dia fui ao cinema ver, no próprio Estação Botafogo, voltei depois de 1 ano e meio ao cinema para ver a Viúva Negra, no Estação Botafogo 1. Porque eu pensei, bom, não vai ter ninguém, vai ser uma sessão só para mim e meus filhos. E foi o que foi. Né? Meus filhos são adultos já, o mais novo tem 16 anos. Então falei, bom, então vai ser uma grande cabine. E foi, tinham 10 pessoas contando comigo e meus filhos, meus 3 filhos, né? Enfim, uma tristeza, né? Muito, muito grande. Né? Então, ou seja, nem passar a Viúva Negra está resolvendo, né? Porque estava vazio. Tá bravo, é um momento uma crise muito complicado, é um momento muito complicado que vai ter que se reinventar de alguma maneira, e se as pessoas não voltarem para essas salas no verão agora, onde espera-se que tudo esteja mais tranquilo, todo mundo vacinado com 2 doses e tal, então a tendência é talvez não ter mais circuito, estação e congêneres e parecidos no ano que vem, né? Porque depois de 2 anos entre parada e funcionando a meia boca, você não consegue um 3º ano. Né? Então vai ser fundamental esse verão, como foi fundamental o verão de 1986 do Plano Cruzado, lá atrás, logo depois da gente abrir, a gente inaugurou em novembro de 85, em janeiro de 86 a gente tinha sessão até 2 horas da manhã, a gente tinha sessão, para dar público, dar cabo da demanda de público que tinha, né? Então, eu espero que esse verão seja assim, se é que as pessoas acham importante. E assim, uma coisa vai puxando a outra. Eu acho muito importante manter a exibição em salas de cinema, não tanto para os filmes atuais, mas para os filmes que foram feitos sem pensar que as pessoas teriam várias telas para ver, que iam pegar Coca-Cola ou na cozinha, ou seja, filmes que você entrava no cinema e que você sabia... O diretor, o roteirista sabia que, o cara entrou, eu tenho 30 minutos para convencer ele que o filme é bom. Hoje em dia ele precisa de 30 segundos, senão se troca-se de canal, troca-se de tela de interesse e tal, né? Então é um mundo complexo, né, que a gente está vivendo, o audiovisual é complexo, mas quem é que vai assistir? Quando eu dava aula na PUC, já tem 10 anos isso, as pessoas já não gostavam de Glauber Rocha, de Bergman, porque todo mundo via filmes no celular ou no computador. Né? Tarantino você pode ver assim, é divertido. Tarantino você pode ver em grupo, rindo, brincando, conversando, comentando a cena. Mas tem filmes que não dá para ser assim. Tem filmes que você nunca vai gostar se não der tempo o filme para que você goste. Né? Por exemplo, o Morango Silvestre eu vi com 14 anos, odiei. Vi com 20, amei. Com 28 já vi de joelhos. E quando eu tiver 80, eu acho que eu vou infartar. Entendeu? Ou seja, é uma evolução assim, né? Na realidade, eu fui ver Morango Silvestres de novo por causa do 7º Selo, que eu vi no Capri. Né? Eu já tinha visto em Petrópolis. Você vê, em Petrópolis, nos anos 80, dava para ver no cinema Sonata de Outono. Né? Então é bizarro isso, né? Você imaginar que você ia no cinema normal ver Sonata de Outono. E aos 14 anos eu tinha já do Sonata de Outono um horror, né? E aí, 2 anos depois, vi o 7º Selo, já era outra pessoa, já pensava em cinema, e aí falei, como eu era um idiota, né? De não ter visto nada, de não ter entendido nada, né? E fui revendo toda a obra do Bergman. Se não tiver cinema para mostrar Bergman, Antonioni, Capra, John Ford e tantos outros, né, que precisam da tela grande. Né? Eu estava explicando para meus filhos que Lawrence da Arábia tem um prólogo que é uma cortina fechada com 4 minutos de música para criar o clima para você entrar na história. Você imagina hoje isso passando em qualquer canal de streaming? Não vai passar esse prólogo nunca. Só o cinema permite isso. Só o cinema permite ali para você embarcar naquela viagem até a cortina virtual, né, porque a cortina, né, se abria, né? Então acho que é fundamental ter essa sala assim, e pensando um pouco nisso, é o que eu te falei, né? Eu vou falando, né? Você tem que interromper. Pode né? Falando, não, pode ir falando aí, que daqui a pouco a gente troca de assunto. A sala 4 do Estação, quando eu fiz lá, aquela pequenininha que o Cavi está usando de teatro, né? Enfim, foi uma coisa meio de, assim, não dá para ter um cinema de 200 lugares passando filmes antigos, mas uma sala de 20 talvez dê. Mesmo que seja em Full HD,
entendeu? Porque você está ali naquele ambiente, né? Não importa tanto a qualidade, mas o entorno. Você, na realidade, o projeto da sala ia ser proibido entrar com celular. Numa sala de 20 lugares você pode fazer isso, numa sala de 200 você quebra, porque as pessoas não vão entrar, né? Então era uma coisa para ser meio um templozinho, né? Que na mão do Cavill está muito bom, né? Eu espero que volte ele é muito logo a criativo. fazer, né? Ele é muito criativo. Tenho certeza que ele vai conseguir colocar várias coisas bem bacanas lá dentro. Mas, Marcelo, é o seguinte, você citou aí a Pandora também, mandar um beijo aí pro André Sturm também, que participou aqui com a gente também. Foi muito legal o papo com o André, falando sobre várias coisas. André é um pioneiro, né? Ele tá distribuidora e como exibidor também, mas cineclube, né? Mas é um pioneiro, assim, tipo, é mais novo do que eu, mas é meses um pouco mais velho nesse aspecto de distribuidor. Ele é uma figuraça também, foi muito legal o papo. Conseguimos um tempo lá na agenda dele, que assim como a sua é complexa, mas a gente conseguiu um tempo lá para falar. Na realidade, minha agenda não é que seja complexa, é que, como absorvido nos textos, você às vezes parar, e são muitos, né? Na realidade, tem os textos pessoais, tem um livro para revisar, tem outro livro que eu estou acabando, surgiram projetos de roteiros de série para fazer. Então são coisas muito diferentes, né? Então às vezes é difícil quando você engrena. Assim, para marcar hoje, eu tive que me desconectar hoje o dia todo, porque eu tinha medo de me perder e perder a hora, né? Então, ou seja, eu estou aprendendo ainda a ser um escritor. Eu digo que eu sou um contador de causos, né? Eu já conheci um roteirista, um ótimo roteirista, que era bancário, ele escrevia de meio-dia às 2. De meio-dia às 2 ele sentava, escrevia, e muito bom o texto, muito bom. Eu não sou assim, né? Eu tenho que o espírito tem que baixar, tem que temperatura, luz e pressão, tá tudo em ordem e tal para funcionar. Né? Show de bola. Olha só, o Alisson tá falando que a entrevista tá ótima, para você continuar falando. Tá ótima tá bom, a entrevista. Okay. Vou tentar só não desligar o monitor aqui de novo. Olha só, a Carolina Dib também, a Carol, é a produtora lá de Minas Gerais, a Carol, Marcelo. Um beijo para você, Carol. Vai filmar com o Cavi. Vai filmar com o Cavi agora aí, tá produzindo mais coisas com o Cavi. A Carol me contou, Marcelo, que o Cavi ele filma 3 filmes ao mesmo tempo. Ele sai de um set, vai para outro, vai para outro, que realmente é um negócio assim, o menino para fazer filme toda hora. Grande Cavi Borges. Ó, eu ainda vou fazer um filme com o Cavi. Aí, ó. Isso vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Ó, a Sandra Maia falou, ela é estranha. Ela falou que adorou Bergman aos 14 anos. Mas não é estranho, não. Estranho era eu que ia fazer engenharia cartográfica, né? Isso que era estranho. Ó, ela tá falando que o clima do cinema realmente ajuda você a participar, né? A viver o filme. Claro. Com certeza. É uma experiência única. E eu discuti tinha uma coisa, a questão do Cinema Stadium, porque, assim, também eu acho que guarda uma certa distância que você tem que ter da tela. Eu talvez seja muito da antiga, porque mesmo no Stadium eu pensava assim, eu não quero estar dentro da Paixão do Joana d'Arc, entendeu? Eu quero assistir, né? Não quero estar dentro da lista de Schindler. Né? Então, assim, o Cinema Stadium é muito isso de botar você dentro do filme, né? Acho que tem filmes que isso é perfeito, né? Que é sensacional e tal, adoro também. Mas eu acho que o modelo da sala de estação, o modelo antigo, ele permite que você tenha uma aproximação e um distanciamento que ajudam o filme, entendeu? Que ajudam a você sentir o filme como eu imagino os realizadores da época pensaram. Show de bola. Excelente. Seguinte, Marcelão, vamos passar agora. Só mandar um beijo aqui pro Alan Ferreira, também entrou aí, ó, deu uma boa noite pra gente. Alô, Alan, beijão pra você, grande cinéfilo brasileiro também, Alan. Abração pra você, parceiro. Tudo bom? Um beijo também pra Rafa Henriques também, a Rafinha tá sempre aí com a gente. Beijo, Rafinha. Olá, beijo Rafaela. aí pra você, Rafa. O pessoal tá sempre aqui com a gente. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Vocês são feras. Podem mandar mais perguntas aí que a gente vai tentando colocar aqui o máximo que a gente puder na tela. Seguinte, Marcelão, agora a gente vai passar para a parte que a galera mais gosta. Se tivesse até barulho aqui, o pessoal ia gritar, que é o Pegadinha em Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilos. Foi onde o Jean Thomas, então, nessa parte, foi sensacional. Foi uma das... Assim, olha, foi sensacional. Eu ri tanto com algumas respostas de Jean Thomas, que, olha, ficou guardado em minha mente. Seguinte, Marcelão, vamos lá. Cinderela Baiana, Marcelo França Mendes, é um marco
do nosso cinema, um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Eu queria saber de você, Marcelo, como cinéfilo. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de uma forma diferente para cada pessoa? Eu acho que existe filme ruim, existe filme muito ruim, existe filme péssimo, né? Mas existe filme maravilhoso, ótimo e tal, né? Isso foi uma das coisas, assim, é um dos temas mais que talvez não sei se seriam polêmicos, mas talvez melancólicos do meu livro, né? Porque nesse trabalho de ser exibidor, distribuidor, eu tive que várias vezes deixar de lado o meu gosto pessoal. Por exemplo, eu ia em festivais de cinema, eu tinha que escolher. Por exemplo, no filme do Scorsese eu sabia que ia vir, então eu não ia ver o filme do Scorsese. Eu muitas vezes fiquei garimpando filmes e tal, absolutamente desconhecidos, agendando filmes de 9 da manhã até meia-noite. E eu dava meia hora para cada filme me conquistar. Se não conquistasse, eu mudava para o filme das 10, porque nos mercados você tem filme 9, 10, 11 e tal, por aí, né? Então eu ia anotando para lembrar das histórias e tal. E, e na realidade isso foi dando um sentimento meio amargo para mim, porque eu ficava olhando, às vezes, vendo filmes que assim que eram ruins, que eu achava muito ruins, mas, pô, mas isso vai dar público, né? Ou isso vai ter que exibir e tal. E eu ficava pensando assim, pô, eu podia estar vendo assim, ou revendo um filme do Frank Capra, por exemplo, ao invés de estar vendo essa porcaria. Vou ficando saudosista, né? Porque fui garimpando, para garimpar um diamante, você lida com muita terra, né? E assim, eu lidei com muita terra, né? Porque não só são filmes, tem filmes que são realmente ruins, mas tem filmes que você acha ruim e outras pessoas não acham, né? Tem os inquestionáveis, na realidade. O Cinderela Baiana eu não acho que seja essa classificação, porque o Cinderela Baiana, se você vê com uma galera, você morre de rir. Né? Ou seja, então não é. O ruim é aquele filme que te deixa assim. Eu comparo, por exemplo, eu adoro muito espinafre com ovo estrelado, uma boa frigideira de espinafre, mas de vez em quando minha mãe botava Bertalha. Aí, quando eu provava aquilo, era esse gosto de Bertalha, né? Tem filme que tem gosto de Bertalha para mim. Aí esse daí não desce, né? Então, assim, acho que realmente tem filme realmente muito ruim mesmo, né? Ai, meu Deus do céu. Ó, a Que Sandra tá nem para falando. divertir serve. Ó, tem filme que não sabe por que foi produzido. Tão ruim, tem filme ruim sim, ó, mas tem uns que são tão ruins que são bons. Como o Marcelo Sim, falou, né? aí deixa de ser Você ruim. junta os amigos e vai rir Deixa de. das coisas que a gente enxerga ali, né? E Cinderela tem Baiana é um filme, caso engraçado. e tem filme que é ruim numa época e fica bom depois, né? Com certeza. Tem vários filmes O lá. Showgirls, eu acho que é um filme que a Showgirls galera foi odiava, né? massacrado, mas E massacrado. hoje em dia Acho que ficou meia semana em cartaz quando foi exibido, né? E vários outros, né? é Assim como verdade. alguns diretores e atores também. Isso muda, né? Muda porque a época muda, o gosto muda. Tem filmes que eram maravilhosos que hoje estão completamente politicamente incorretos, né? Então fica até estranho você gostar sem bula, né? Sem botar a bula do lado explicando, olha, isso pode fazer mal por isso, por isso, por isso, né? Então, Sensacional. Ó, efeitos colaterais. A Rafa tá falando, adorou essa da Bertalha. Gostou da tua história aí da Bertalha. Sensacional. Seguinte, Marcelo, olha só. O Tropa de Elite foi um dos longas mais badalados dos últimos tempos, né? Do nosso cinema. Grande público, né? Em todos os cinemas, né? Eu acho que é um filme que entrou praticamente em todos os cinemas. Tudo que eu olhava, que eu pegava o jornal, tava lá o O filme. 2, né? O 2, né? Foi Principalmente maior o que um, 2, né? né? Foi bem maior, né, aliás. É. E é um filme preparado para ganhar prêmios, para pegar o público e tudo mais. Né? O primeiro ganhou o Urso de Berlim, né? O Urso de Ouro em Berlim, das mãos do Costa Gravas, né? Costa Gravas até que está com o filme no circuito agora, no circuito de exibição atualmente. A gente sabe que o Costa Gravas, você já exibiu vários filmes do Costa Gravas na Estação, ele tem filmes ligados a direitos humanos, né? Muito, né, da filmografia dele é ligado a essa temática, abordada de várias formas. Algumas pessoas, Marcelo, acham que o Tropa de Elite ele pode ter acendido, de alguma forma, uma chama fascista no povo brasileiro. Aí eu queria saber de você uma coisa. Você acha, Marcelo, que o cinema ele pode influenciar o espectador, tem o poder, né, de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha?
Acho que sim, acho que tem poder para ideologias políticas, inclusive para fazer besteiras também, do cara pega na rua, porque viu Velozes e Furiosos, por exemplo, né? Por um lado e para o outro. Eu acho que isso foi sempre uma discussão que o cinema sempre procurou dizer que não, mas eu acho, essa é a minha opinião pessoal, sem base técnica, teórica, apenas de experiência pessoal nisso, né? Eu acho que sim, acho que influencia sim. Eu não sei se é o caso do Tropa de Elite ter chegado ao ponto disso até. Enfim, eu acho que a sociedade brasileira sempre teve um lado muito reacionário latente, né? Eu estou fazendo um projeto que, inclusive, a gente investiga o nazismo no Brasil, né? Dos anos 30 e tal. E, pô, no Brasil, aliás, eu acho que está até no Globo, tem uma matéria hoje sobre isso, né? Dizendo que foi o lugar que teve mais membros do Partido Nazista, fora da Alemanha, né? Você teve ação integralista, você teve 15 anos de Getúlio Vargas, você teve ditadura militar. É óbvio que tem um reacionarismo aí em muita gente que foi formada com mentiras, enfim, com incompreensões ou com desinformações ao longo da vida, né? Não sei se o Tropa de Elite acende uma coisa assim, porque você tem tantos filmes estrangeiros tão ou quanto assim. Acho que o grande problema do Tropa de Elite é confundir a voz do narrador com a voz do diretor, né? Eu acho que no Tropa de Elite 2 ele conserta um pouco esse problema, né? Conserta definitivamente esse problema, né? Mas o Tropa de Elite 1 tem esse estranhamento, né? Ou seja, você se identifica ali com o Capitão Nascimento, que é um cidadão escroto, né? E isso é uma questão, né? Mas no outro, assim, se fosse exibido os dois juntos como um filme só, entendeu? Talvez não tivesse tanta essa questão, né? Mas um isoladamente, eu entendo que as pessoas pensem assim por essa confusão de personagem com a fala do diretor do filme, do roteirista do filme. Entendeu? Sim, sim. Quando é o diretor, quando é o personagem falando. Eu concordo com você, concordo com você. Eu acho que eu penso muito por aí também, assim. Eu sempre abordo essa pergunta aqui, tem várias respostas diferentes, mas eu acho que todo mundo meio que pensando mais ou menos assim como a gente pensa também. E é sempre importante também. Eu acho que é botar na conta de um filme, né, muita coisa, entendeu? Acho que claro, pode claro. ser talvez um sintoma disso, mas não a causa. Sim. Né? Também acho. Também acho. Enfim, mas há quem estude isso mais do que eu, né? Então, não, tem a galera que faz várias reflexões sim, mais profundas e tal. Mas olha só, vamos passar para um próximo assunto aqui. Seguinte, Marcelo, você acha que os críticos de cinema, na tua época de programador, tá? Você acha que os críticos de cinema, com suas notas e textos, bolinhas, estrelinhas, bonequinhos e etc e tal, eles realmente influenciavam a ida do espectador para ver um filme? Eu falo influenciavam porque assim, eu já parto do princípio que hoje em dia não influenciam tanto. Mas na tua época como programador, eles influenciavam? O que você acha? Totalmente, desde o do JB nos anos 80 e depois do bonequinho do Globo. Sendo que no caso do JB, hoje no Globo você tem, hoje há algum tempo já tem, né, o quadro, né, de críticos e tal. No JB tinha isso, né? Eu me lembro, assim, no começo do Estação, uma foto no começo, no Cineclube Macunaíma, uma foto no JB era casa cheia. Uma foto com legenda grande era casa lotada, né? E uma matéria, então, era a polícia na porta, né? A Susana Shield fez uma matéria para o Vai e Veja, que a gente passou numa mostra do cinema soviético, que era assim, em 1985, enfim, tinha acabado a ditadura militar ontem, né? E era não chegava a ser uma ousadia, mas era uma coisa levada, né? Ou seja, uma coisa de um menino levado, né, de fazer. Né? E a gente fez uma amostra, a Susana Silva falou do Vai e Veja, e ela botava foto, fazia um pequeno texto, e no final falou, vai e veja. O Rio de Janeiro inteiro foi e viu. Tentou ver, na realidade, né? Porque 400 pessoas entraram. E outras milhares ficaram do lado de fora. Inclusive tá no livro, isso é uma história também do livro, como a do Esqueceram de Mim lá que você falou. Eu fui obrigado a barrar Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, porque não tinha espaço. Caramba, que loucura. Fernanda Montenegro falou, não, mas eu sento no chão. Eu falei, não tem nem lugar no chão. Ainda mais botar Fernanda Montenegro no chão, porque Fernanda Montenegro já era Fernanda Montenegro naquela época, né? E a Fernanda Torres tinha acabado de ganhar o prêmio em Cannes, né? Então a gente tive que barrar as duas, porque não tinha espaço por causa da Susana Shield, que fez isso, mandou as pessoas irem ver. No caso do Globo,
A questão é a seguinte: quando você tem quanto mais estreias você tem, as pessoas não têm tanto dinheiro, né? Então elas precisam de um guia, precisam de alguma coisa. Abre o jornal, os primeiros bonequinhos sentados, os bonequinhos dormindo, indo embora, já são descartados, né? E começou a acontecer que os críticos mais cinéfilos eles faziam as críticas muito mais rigorosas dos filmes cinéfilos do que os críticos menos cinéfilos dos filmes comerciais, né? Então, você, por exemplo, dizer que um filme falar de novo no Sukhorov, como eu já falei, é mais ou menos, é para ninguém ver, né? Ou seja, se você fala que o Homem-Aranha é mais ou menos, isso não vai afetar em nada. Mas mesmo filmes maiores, como mesmo Almodóvar, ou mesmo filmes mais comerciais, têm a influência, né? Principalmente nas zonas onde os jornais têm mais influência, né? Esse não, já ouvi dizer que esse filme não é dos melhores do Almodóvar. Aí vai ver outro. Eu já ouvi dizer o bonequinho que ele ouviu dizer, né, que disse que não era lá essas coisas esse. Né? Não, é doideira. Esse e, na realidade, era um problema porque era opinião de jornal, que saía todo dia. Então era muito massacrante, né? Muito massacrante. E a gente teve via a questão isso. da Vida dos Peixes, não teve, Marcelo? Eu lembro da Vida dos Peixes. Isso eu tentei fazer uma revolução. Mas é um filme que eu gosto muito também. Eu adoro esse filme e eu lembro que derrubaram o filme, né? O filme foi inclusive a Susana Shield, quer dizer, eu não posso nem falar mal dela, que ela já levou muita gente para dentro do cinema do Estação, não posso nem reclamar disso, mas ela achou o filme um horror, e o filme tinha ganho vários prêmios, o filme tinha ido bem em vários lugares, enfim, ela não gostou do filme, né? E aí eu fiz um desafio, né? Botei, sei lá, eu não me lembro como é que foi, mas quem curtisse aqui entrava de graça no cinema, alguma coisa assim. Aí o Carlinhos de Matos falou assim, pode estar acontecendo um momento histórico. Mas não aconteceu um momento histórico nenhum, ninguém foi ver o filme do mesmo jeito. Talvez uma meia dúzia de pessoas a mais. E era um filme assim, a gente já tinha exibido um filme do diretor, Matias Bizzi, né, chamado Em La Cama, e esse era o filme, não sei se era o seguinte, era o outro, tem um filme no meio, que eu gosto muito, sempre gostei dos filmes dele, né? Mas, infelizmente, né, é como Carlos Sorin. Carlos Sorin, eu amo de paixão o cinema de Carlos Sorin, mas um ou outro só que conseguiu dar público, né? Tem umas coisas cinéfilas inexplicáveis, tipo Francesco Rossi. Nunca dava público Francesco Rossi, não sei porquê. Nenhum filme dele dava público. O segundo filme que a gente exibiu no Estação foi Caso Matei, Palma de Ouro em Cannes. Ninguém foi ver, a gente começou a duvidar de que o cinema poderia funcionar. Então tem mistério da cinefilia, né? É verdade. A Susana Shield também, eu lembro que ela escreveu uma crítica linda do Instinto Materno, filme romeno também, que eu acho que o Estação exibiu também. Entrou no Joia e no Estação, eu não lembro direito, só entrou no Joia, eu não lembro direito. E, poxa, tinha fila na porta. Era da Imovision esse filme, olha, foi sensacional também. É aquele negócio, às vezes a crítica ajuda, às vezes a crítica derruba, e às vezes você não leva fé no... Por exemplo, tem um filme, não vou conseguir, era um filme francês, uma comédia que eu achei boba na época, era com Jean Reno, Duplo alguma coisa, não vou me lembrar do nome. O Marco Aurélio era o distribuidor do filme, e aí ficava me enchendo o saco para botar o filme, Falei, Marco Aurélio, o filme é bobão, não quero exibir e tal. Aí bota o filme do Estação, o boneco aplaude e dá 5 mil pessoas na semana. Eu falei, realmente, por isso que eu não posso ver filme, entendeu? Eu ficava assim, se eu não tivesse visto o filme, ele teria entrado antes. É a doideira, né? Não, é um malabarismo, né, cara? Ainda mais o programador que gosta de cinema, ele é pior ainda, né? Porque se fosse um programador que não gostar de cinema, talvez seja até um pouco mais racional dentro do negócio. Mas a gente já fez coisas inacreditáveis, assim. A Lilian, nossa formiguinha, Alberto e outras pessoas iam para a cabine de imprensa para sentir o clima da imprensa, né? E tinha os jornais principais, né? Globo, JB durante o tempo, depois ficou só o Globo sendo como principal, né? Antes dos blogs e antes das coisas começarem a fazer efeito, né? Antes da rede começar a fazer, era o Globo. E aí tinha sempre quem é que estava na cabine, se era fulano e o filme era assado, eu falei, já era, não vai gostar mesmo, né? Aí eu já adiei o lançamento de filme quando soube que o crítico que tinha gostado entrou de férias e não ia fazer a crítica, com medo da crítica que seria.
Então, assim, é uma coisa que eu provo com números, né? Por isso eu sempre discuto com algumas pessoas assim, cara, o filme pode ir bem, mas ele iria melhor se tivesse uma... Isso estou falando de área, Zona Sul, é onde a estação tem cinemas, né? Um filme com Julia Roberts, na época era independente de bonequinho, né? Mas um bonequinho olhando ou aplaudindo de pé uma Julia Roberts, na Zona Sul do Rio, faria diferença no público mesmo da Julia Roberts, né? Que era uma mulher que qualquer coisa dava dinheiro, né? Então essa, assim, realmente influencia. E hoje eu acho que, na realidade, existe uma coisa das pessoas se guiarem por uma certa curadoria. Por exemplo, gostam do Rafael e seguem o que ele fala, ou gostam de um outro. É isso que o quadro permite. Gostam do Marcelo Janot e vão ver o que ele recomenda. Isso que o quadro permite, o que o bonequinho solitário não permitia, né? É verdade, você ter essas múltiplas opiniões e você seguir. Eu gosto do Eli, eu gosto, enfim, do Rui, e você acha um que tem o seu perfil e segue, né? É verdade, eu concordo contigo. E falar nisso, até mandar um beijo, eu quero trazer todos os bonequinhos aqui. Já consegui trazer o Janot, o tricolor Janot, grande figura, sim. Figuraço, foi ótimo. O Daniel Schenker também já teve aqui, o Dani, foi muito bacana também. Tem uns bonequinhos que não são mais bonequinhos, tipo o Hugo Suckman, por exemplo, foi um bonequinho vou trazer super também. Importante. O Janine, vou trazer também aqui, ó. O Hugo foi muito importante para o cinema iraniano, que ele gostava muito do cinema iraniano, falava bem dos filmes iranianos, na realidade, assim, eu vou até contar uma história, que eu gosto de contar história, né? Eu estava saindo do Estação Rio, nem me lembro se chamava Estação Rio na época, que mudou de nome várias vezes, e a gente estava passando vários filmes, já eram 3 salas, mas sempre exibindo vários filmes. E aí entrei no táxi na porta da estação e, por curiosidade, perguntei para o taxista: vem cá, você olha o tempo de duração dos filmes? Porque você estava parado bem aqui na hora que acaba a sessão. Uma coisa é saber a hora que começa, outra coisa é a hora que termina, né? Porque, enfim, não necessariamente é próximo da hora. Não, sim, eu olho os filmes, eu olho o horário, calculo mais ou menos, sei que tem tanto de trailer. O cara já sabia tudo, né? Não, porque eu estudava filosofia. Vocês estão exibindo o filme do Oscar Wilde, né? Eu já fiquei gelado. O taxista falou que o Oscar Wilde sabia quem era, enfim, e tal, não sei o quê, sem preconceito nenhum, mas isso tem muitos anos. E aí ele me falou o seguinte: não, porque eu só vou ver filme que o bonequinho aplaude sentado. Eu falei, como assim? Não, porque se o bonequinho está sentado é chato. Se está aplaudindo de pé, eu não entendo. Então eu só vou aplaudindo sentado. E hoje em dia, e ele falou, e hoje em dia eu trabalho, sei lá, 15 horas por dia no táxi, chego em casa, você vê um cara que sabe quem é Oscar Wilde, que fez faculdade de filosofia, ele chegava em casa, comia o prato de comida vendo Chaves. Me confessou isso, eu só consigo ver Chaves e ir para a cama dormir. Então ele me deu essa informação valiosa, né, que ele só seguia, ou seja, aí eu comecei a pensar, pô, bonequinho aplaudindo sentado, na realidade a saída. Falando de pé já fica sofisticado demais, né? Show de bola. Ó, a Rosângela Saavedra entrou aí, falou Estação Paixão Carioca. Aí um beijo para você, Rosângela. Olá, Rosângela. Olha, show de bola. Tem um pessoal aqui mandando mais mensagem também. Tem uma pergunta aqui do Alisson também que eu vou deixar para o finalzinho. A gente já está chegando quase no final aqui, Marcelão, mas tem mais umas 2 perguntinhas aqui, mais uma da plateia para fazer para você e a gente encerra. Seguinte, Marcelo, existe a lei do curta, né? Que entrou em vigor há algum tempo, né? Mas muita gente do mercado exibidor finge que ela não existe, né? Ela está aqui, o pessoal olha para cá, olha para cá. Talvez tenha sido uma lei que não tenha tempo de debate, né? Não tenha sido se desenvolvido. Fora algumas questões também que eu, obviamente, durante minhas pesquisas fico sabendo, né? De alguns programadores talvez programarem de uma maneira assim, meio jogada alguns filmes, né? E tudo mais. E várias outras questões. Mas eu queria saber de você uma coisa, Marcelo. Não só nos tempos que você era programador, mas agora, você, Marcelo, hoje. Você acha que existe espaço para os curtas-metragens brasileiros antes dos longas-metragens internacionais nos cinemas? O que você acha? Bom, primeiro precisa ver se vai ter cinemas, né? Se tiver cinema depois da pandemia, já essa discussão é válida. Se não, acho que não é mais válida. O curta tem uma história complexa, né? Quando eu comecei em cinema lá nos anos 80, existia a lei do curta e o curta recebia um percentual da bilheteria do filme. Então você imagina exibir um curta junto com ET, né? Você imagina, era tipo acertar na loteria.
Eu conheci um produtor de cinema que tinha 505 curtas registrados no antigo Concine. 505 curtas. Ele me confessou, não vou dizer o nome aqui, é um produtor, não é conhecido, não é, enfim, bem desconhecido, mas ele tinha 505 títulos registrados no Concine, e aí quando o Concine resolveu entregar as latas, ele foi lá buscar e pegou só 20. Aí eu falei, mas espera aí, você não vai pegar os outros 480? Não, são todos a mesma coisa, eu só troco o título e os créditos. Quer dizer, essa picaretagem provocou durante muito tempo um sentimento ruim do público, porque eu já vi assim, de pessoas urrarem e ameaçarem quebrar o cinema, porque botaram junto com o Schwarzenegger um curta que você não entendia o que se falava, que era justamente nesse esquema, só para receber o dinheiro do filme do Schwarzenegger. Exibidores começaram a produzir curtas assim, para ficar com percentual, né? 2,5%, 5%, uma coisa expressiva, né? Então você, exibidor, peraí, eu vou produzir um curta ali de qualquer maneira e vou ganhar o dinheiro, né? Aí caiu em desuso. Não sei nem se existe ainda a lei, se está em uso e tal, mas aí no Estação nós fizemos um projeto junto com a Clélia Bessa e a Moema Miller, que estavam no CTAV na época, que era a gente exibia um longa e ela selecionava um curta que fosse tematicamente, tivesse a ver com o longa, né? E elas traziam o curta, e isso tudo é em 35mm. Então você imagina a dificuldade, né? Para você programar, tinha que ver minutagem também, que não podia ser um curta de 20 minutos, essas coisas todas. E a gente fez durante um tempo, foi bem legal. E aí um dia eu estou indo em direção à Cinemateca do MAN, encontro o querido Sérgio Santeiro, que até hoje defende o curta-metragem com afinco, botou o dedo na minha cara e falou assim, você está acabando com curta-metragem. Eu falei, mas como assim, Sérgio? Eu estou exibindo justamente por isso. Se você exibe, como é que eu vou brigar pela exibição? Foi mais ou menos, ele não falou esse complemento, mas era essa lógica, né? Então é muito polêmico. Agora, sim, o curta hoje, ele na realidade, ele precisaria se despreocupar dessa coisa do cinema, porque você tem tantos outros meios. Na realidade, se você pegar Black Mirror, é uma coletânea de curtas. Você tem uns filmes maiores, outros menores, mas tem filmes de 20 minutos, de 30 minutos. Hoje em dia, as séries, tem séries de 25 minutos, são curtas, né? Eu mesmo na Rio Filme, a gente estava pensando se ia botar em consulta pública assim que a gente tivesse dinheiro, de fazer editais temáticos para que você pudesse juntar os curtas dentro, como longas, né? Ou seja, com documentário de ficção. Como na realidade, por exemplo, a inspiração até cheguei a pensar em falar com o KK de fazer o Veja Essa Canção 2, que na realidade são curtas completamente diferentes, que o que une eles são as canções, ser baseado em canções. Então seriam coisas assim, né? Então acho que é muito mais por aí. A gente fez isso nos anos 80 com curtas premiadas em Gramado. Eu fui no Festival de Gramado em 88, 89. Aí Ilha das Flores, O Dia que Dorival Encalhou a Guarda. Eu não vou lembrar dos anos e tal, mas você tinha Beto Brant, Cecílio Neto, o Carlos Gregório tinha um filme ótimo, né, naquela época, e a gente pensou, pô, os curtas são tão bons que vamos juntar isso num longa. E a gente lançou como longa chamado Curtas Premiados em Gramado. E ficou, sei lá, 4 semanas em cartaz, né? Os curtas tiveram um público que não teriam nunca, né, naquela época, né? Então acho que essa, na realidade, talvez seja perder esforço, essa briga para exibir o curta antes do longa. Talvez não contribua para tirar um preconceito que ainda existe contra o cinema brasileiro para uma camada da população. Talvez mais inteligente seja fazer nessas outras táticas de você camuflar o curta de outras maneiras, entendeu? O Brett, né, o Brett, querido Brett, do Brett Filmes, ele botou no circuito esse ano ainda 3 realizadoras portuguesas, que nada mais eram que 3 curtas-metragens portuguesas, entendeu? Dirigido por mulheres, né, portuguesas, e exibia na sessão como se fosse o Paris Eu Te Amo, Rio Eu Te Amo, né? É isso, né? Na realidade, né? São curtas. E hoje, na série de TV, você não tem nenhum rigor de que as séries, por exemplo, têm uma minutagem única. Tem séries que tem episódios de 33 minutos, outros que tem séries de 44 minutos, outros que tem de 23 no mesma temporada, né? Ou de 50, ou episódio de 1 hora. Enfim, existe uma liberdade muito maior, né, de se
de se criar nesse sentido, né? Antes Com você certeza. tinha que fazer um curta, tinha que estar até tantos minutos para exibir assim assado, depois já era média era aquilo que não era curta nem longa, quer dizer, que seria hoje talvez, que foi durante um tempo o filme, o telefilme, né? Telefilme, E aí os caras acabavam pegando médias e transformados em longas, esticando alguma coisa para dar 70 minutos. Hoje isso é uma liberdade total de você fazer o projeto que você quer, no tempo que você quiser, e você não precisa ninguém para as pessoas conhecerem, né? Você bota no YouTube, você pode ser contratado por uma empresa com o sucesso que você fez no seu curta-metragem. Isso é uma liberdade muito grande, né? Com certeza, com certeza. Ó, temos mais uma penúltima perguntinha, que é a do Alisson, que eu vou botar aqui na tela, Marcelão, para a gente responder. Ó. Tem algum filme que o Marcelo ficou orgulhoso de ter descoberto em festival, no Festival do Rio, e trazido para o Brasil? Você lembra de cabeça, Marcelo? Na realidade, que eu descobri no Festival de Berlim foi o Banquete de Casamento, do Ang Lee. E aí depois eu trouxe os outros, todos os primeiros Ang Lees que vieram para o Brasil, foi o Estação que trouxe, né? Comer, Beber, Viver, a Arte de Viver, e o Banquete de Casamento, e depois a gente ainda lançou o Tempestade de Gelo, que não fomos nós que compramos, mas a gente distribuiu no Rio de Janeiro, inovou. Né? A gente comprou os direitos para o Rio de Janeiro e exibiu no Rio de Janeiro. E o Banquete de Casamento, ele está no Festival de Berlim. Quando eu vi o filme, eu fiquei muito impressionado, achei até comercial demais para a Estação, para falar a verdade, né? Porque naquela época você tinha o chamado filme gay, né? É muito resumido, né? O LGBTQI+, e tal, era só gay, era genérico, né? E era uma coisa muito militante, né? Até muito, para quem não era e tal, enfim, muito chocante às vezes, e o objetivo era esse, né? O Banquete de Casamento aparece como um filme gay absolutamente família, que vovó podia ver, a bisavó podia ver, mamãe, enfim, hoje em dia o tio bolsonarista poderia ver, porque, enfim, é uma história humana de família e tal, enfim. E eu fiquei muito impactado, e a gente ficou correndo atrás de comprar. O filme fez muito sucesso, ganhou o Leão de Ouro, né, dividindo com outro filme chinês que eu também quis comprar, mas era da China. O Banquete de Casamento era de Taiwan e o outro era da China continental, e absolutamente não consegui comprar o filme do Taiwan, o filme da China. E a gente ficou negociando todo dia. Eu vou fazer até uma confissão aqui, que meus colegas distribuidores, você vê, entra naquela coisa das rasteiras e das coisas e tal, que a gente viu o filme, se apaixonou pelo filme, mas eu vim para o Brasil, eu e Hilda, na realidade, viemos para o Brasil com a dúvida se a gente devia comprar, mas já tinha feito uma oferta. Aí eu mostrei para o Alberto Chatovski um VHS, e eu falei, tem que comprar correndo. A distribuidora do filme tinha dado para a gente 5 fitas VHS para eu mostrar para 5 outros distribuidores. E eu achei inusitado ela fazer isso, porque ela estava querendo que eu mostrasse para concorrentes. Pô, obviamente que ninguém nunca viu nada, né? Porque a gente não mostrou para ninguém, né? A gente falou, depois de um tempo ela não teve oferta nenhuma e a gente comprou o filme. E o filme fez mais de 300 mil espectadores. A gente construiu, na realidade, vários dos cinemas em São Paulo com o lucro do Banquete de Casamento, quando a gente ainda estava junto com a Ademar. Foi uma coisa assim, escandalosa, né? E depois aconteceu isso com outros filmes com menor impacto. Outro filme que eu tenho muito orgulho de ter descoberto, porque ele estava realmente escanteado, é O Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo, ele foi escrito na Premiere Brasil, e a gente, foi a época que até 2011 eu via todos os filmes brasileiros que se inscreviam na Premiere Brasil, e eram quase todos. E quando eu assisti O Cheiro do Ralo, eu imediatamente vi logo depois de novo, né? E aí comprei o livro para ver. E aí fiquei muito impressionado, perguntei para a Andréa Caus, que era a diretora lá da Premiere Brasil, falei, Andréa, já tem distribuidora? Não tem distribuidora. Aí eu editei um curta, né? Vantagem de ter estudado cinema, né? No iMovie, né? Um programa rudimentar, editei um trailer para o filme e mandei para o Heitor Dália. Heitor, se o Estação for distribuir, assim, essa campanha que eu quero fazer. O Heitor topou na hora, achou sensacional. Eu começava logo o trailer dizendo... oh, meu Deus, como é o nome do personagem do Banquete de Casamento? Eu esqueci completamente, meu Deus do céu. Lourenço. Lourenço é um cara escroto, era a primeira coisa que aparecia no trailer, né? Isso para a época todo mundo ficou assim, né? E o trailer era praticamente simplesmente a abertura do filme, que é a Paula Brown andando de costas, é a close na bunda dela, e com os créditos. Eu substituí os créditos por frases assim, né?
E foi um sucesso danado. Passou no festival, foi um arraso de sucesso. E o filme tinha tido o roteiro recusado por diversas distribuidoras, teve o filme recusado por diversas distribuidoras, e quando passou no festival, vários distribuidores me procuraram. Eu, felizmente, já tinha um contrato com o Heitor, com o Rodrigo Teixeira, com o Matias Mariani, enfim, eram 5 produtores, inclusive o Celton Mello, e aí todos começaram a querer distribuir o filme também. E eu falei, não tem problema nenhum de, imagina trabalhar com a Sony ou com a Marco Aurélio, com qualquer um que procurasse grande, para o Estação seria ótimo, seria um aprendizado, né? Mas o banquete de casamento, ele foi feito, a gente está extrapolando o tempo, porque senão eu resumo. Não, pode falar, o cheiro do ralo, O cheiro do ralo ele foi feito em regime de cooperativa, ninguém ganhou dinheiro e todo mundo era sócio do filme. E todas as ofertas que surgiram era botar R$500 mil, R$400 mil no lançamento com retenção prioritária. Então, corria o risco do filme ser um sucesso de público e ninguém vê dinheiro nenhum, porque tinha retenção prioritária do investimento. E aí eu mostrei essas contas para os produtores e falei, olha, se a gente lançar com o dinheiro que a gente tem, o Estação botou R$90 mil, e tinha R$150 mil da Petrobras de patrocínio, vocês vão conseguir ganhar dinheiro. De outra maneira, talvez não ganhem, mas vão fazer mais sucesso. Como tinha essa questão com a equipe, eles optaram em ser assim, né? E a gente acabou gerando mais dinheiro que o filme custou na bilheteria. Então isso foi, assim, eu considero que foi um filme descoberto também por isso, porque ele estava meio encostado, e eu fui lá e resgatei, e o trabalho todo com a equipe dos produtores foi sensacional, né? Todo mundo arregaçou. O Celton Mello vestiu a camisa que parecia que era teatro, que não era cinema, né? Ele ia em todas as cidades, né, promovendo o filme. Isso é muito bacana, né, Marcelo? Quando o filme brasileiro, né, os artistas, o pessoal que está envolvido na produção, ele veste a camisa e divulga forte. Sim, né? sim. O Celton não é em todos os filmes que acontece isso. Não é, mas no caso do Celton ali foi muito marcante, né? Ele, imagino até que ele tenha ficado, nunca falou disso comigo, mas imagino que ele até num primeiro momento tenha ficado um pouco decepcionado com o tom de comédia exagerada que o filme, que as pessoas leram, não é que o filme tenha, porque eu não morro de rir quando a cena que o cara reconstrói o pai com a perna e com o olho ali, eu acho aquilo ali assim, impactante, né? Mas o público caía, morria de rir, né? E isso acho que um pouco, porque acho que assustou um pouco o Celton, mas eu atribuo isso ao passado que ele tinha, de Alto da Compadecida, dessas coisas todas, que as pessoas estavam vendo o Celton daquele ali, não do Celton do filme, o Celton, a imagem que tinham do Celton, né? Então foi muito importante que a partir daí ele virou um diretor, que é um grande diretor, né? Um grande diretor. Ator ele sempre foi, né, grande, mas virou um grande diretor, né? Então acho que foi um aprendizado, embora ali como ator, como coprodutor e tal, foi ali que eu acho que fez ele dar uma grande virada na carreira dele. Então isso uma coisa muito bacana. E o legal eu tenho uma lembrança minha agora que eu via o Palhaço numa cabine do Estação. Talvez tenha sido a cabine, fora uma do Almodóvar também no Estação, que tinha mais pessoas, assim, cara, que eu contei assim, eu falei, cara, tá lotado isso aqui, parece uma sessão. Muita expectativa, sessão né? regular. O pessoal todo queria ver, realmente o pessoal ficou bem emocionado com o filme, é bem bonito mesmo. Marcelo, a gente está chegando no fim, só mandar aqui, botar uma mensagem aqui da Carol também, ó, que bacana essa junção de vários cursos como um longa, a ideia lá que o Marcelo falou aqui, ó, ela também acha que esse é o caminho, uma sessão só de curtas, por aí também como a gente... É uma série de curtas, né, com 20, 30 minutos, né, ou seja, não precisa ser um longa-metragem mais, você pode ser uma série e levar para um... Aliás, já existem, né, não estou falando nenhuma novidade, né, eu só acho que é uma coisa que deve ser mais investida, né? Porque acho que é o caminho. Tem histórias que são para serem contadas em pouco tempo, não é uma questão de ser maior ou menor do que o longa, sou diretor de curta, diretor de longa, é um segundo, é outro patamar, como diz lá o Bruno Henrique, não é questão disso, tem histórias que são para pouco tempo. Né? Eu acho que você pode ser um diretor só de curtas e ter uma carreira fascinante. Né? Isso aí. Show de bola. Marcelo, agora a última pergunta, que talvez seja a pergunta mais difícil que eu faço aqui para todo mundo. Tem gente que se embaralha, mas eu duvido que você vai se embaralhar nessa pergunta, porque você é cinéfilo como eu, como muitas das pessoas que estão aqui, estamos tendo uma grande audiência hoje, que é a seguinte, para a gente fechar o programa. Marcelo França Mendes, qual é o seu filme favorito com Nicolas Cage? Eu sei dessa história com o Nicolas Cage.
Deixa eu pensar com o Nicolas Cage. Eu poderia dizer o natural, né, que é o Las Vegas, né? Poderia Despedindo Las dizer. Vegas. Eu gosto muito do Cotton Club. No Cotton Club tem uma história também sensacional que está no livro, que a gente estava exibindo no Cotton Club, e Cotton Club foi desses filmes malditos também, que todo mundo falou mal. E tinha uma cinéfila que ia sempre lá e ela sai no meio da sessão falando assim: você tem que falar para o Coppola que esse sobrinho dele aí não presta, né? Mandou assim na lata, né? Aí mas ela já era meio maluca, eu já conhecia de outros carnavais, né? E eu falei, cara, eu não posso falar porque o Coppola e o Nicolas Cage são a mesma pessoa. Eu falei para ela, né? Aí ela ficou assim para mim, foi espantada. Mas assim, eu gosto muito de Senhor das Armas. Eu acho um filme muito bacana. Eu acho que o Nicolas Cage meteu os pés pelas mãos, enfim, e fez um monte de porcaria, né? Mas eu acho que tem alguns. Arizona Nunca Mais é sensacional. É maravilhoso. Né? Então eu não sei se eu tenho um filme predileto com o Nicolas Cage, mas tem alguns que eu gosto. Você marcou muitos filmes do Nicolas Cage? Você chegou a marcar algum filme do Nicolas Cage no Estação? Assim, quantos não mais me ou menos? Você lembra? Pô, Coração Selvagem, com Coração certeza. Selvagem. A gente abriu uma mostra com Coração Selvagem, em que eu acho que ele está absolutamente canastrão e absolutamente perfeito no filme, né? Por isso, verdade. Né? Então tem vários filmes do Nicolas Cage, a gente exibiu, não me lembro se Arizona Nunca Mais exibiu ou se é anterior a gente, as datas vão se misturando, né? Com certeza. Eu sempre faço essa pergunta porque eu pego no pé dele, né? Eu pego no pé dele a vida toda eu pego. E eu me orgulho de nunca ter exibido um filme do Nicolas Cage no Cinejoia, por mais que tentativas assim tivessem acontecido. Mas eu gosto de filme de aventura, eu gosto muito de filmes de aventuras como antigamente, né? Ou seja, eu acho que aquela série dele do Tesouro Perdido e tal tem um quê dessa, um troço meio Goonies, meio Goonies, né? Porque inclusive, né? Tem vai virar seriado, isso, né? Vai virar seriado agora, vai virar inclusive seriado. A Lenda do Tesouro Perdido. A Lenda do Tesouro Perdido, essas coisas, assim. Enfim. Eu gosto muito do. Sabe qual que eu gosto? Agora aquele A Outra Face, o Face Off do John Woo. Face Off, né? Face Off, né? É fantástico. É sensacional. Ontem, eu fico falando de Nicolas Cage, tu não sabe o que aconteceu comigo ontem. A Globo foi inventar de exibir A Rocha, do Michael Bay, 4 horas da manhã. Então tava eu dormindo, tô com meu telefone 3h30. Aí, cara, pô, aí, o Nicolas Cage na TV. O pessoal enche o meu saco hoje. Eu vi A Rocha quando eu fui a São Francisco, eu ia visitar Alcatraz, eu vi tudo quanto era filme de Alcatraz. Cara, que justamente para ver se tinha alguma coisa de real de lá, né? Das partes que a gente visitou, né? Irado, show de bola. Pessoal, olha só, eu sei que o papo tá excelente, a gente até tá com uma grande audiência agora, mas a gente vai ter que encerrar aqui, já passamos, extrapolamos o tempo, mas foi ótimo. Marcelão, cara, quero te agradecer demais, foi assim uma entrevista fenomenal, acho que o pessoal depois vai começar para conversar, pô, você tem que ver aquela entrevista lá, vai ficar aqui no canal da TV Caetel, vou botar também lá no Guia do Cinéfilo. Muito obrigado pela presença, cara, poxa, você sabe que pô, o orgulho de ser contemporâneo de alguma forma nos tempos de programação e, poxa, tudo que você fez pelo circuito, as inovações, né? Todo mundo que você ajudou também, né? Que eu espero que você esteja contando sempre aí no seu livro, aí, todas essas ajudas que você deu para o mercado, para os filmes, para os diretores. Eu não sei se conto dessa maneira, eu conto histórias, né? E aí as pessoas vão entender do jeito delas, né? Vamos ver. Claro. Vamos ver como é que vai ser. Tomara que gostem. Quem leu até agora tem gostado, poucas pessoas que leram, né? Pô, show de bola. E tem gostado. Pô, mas obrigado pela presença, Marcelão. Obrigado Fala aí pelo redes convite, sociais para a galera seguir você. Você está no Facebook, né? Você tem Instagram? Facebook, eu tenho Instagram, mas só tem a minha foto lá, porque eu tive que justamente por causa de uma entrevista fazer um Instagram. É como eu disse, eu estou bem fora, Twitter não tenho, enfim, eu sou um ser do século passado, não tem jeito, meus filhos me sacaneiam, não tem jeito. No Facebook eu gosto de escrever minhas historinhas lá de vez em quando, e graças ao Facebook é que eu acho que eu estou me tornando lentamente um escritor, né? Porque o incentivo das histórias que eu coloquei, tem amigos e tal, e pessoas que eu respeito muito, que falam, pô, cara, você tem que publicar isso, você tem que falar mais, Isso me incentivou a escrever, né? Não só essas histórias, com outras histórias de ficção que eu tenho desenvolvendo e tenho gostado. Então, por isso eu sou meio fiel ao Facebook, então, embora eu já esteja ficando completamente fora de moda, eu já esteja fora de moda, eu continuo fiel lá, escrevendo nele lá, e vou voltar nessas próximas semanas a botar algumas coisas lá. Então, não sei nem o que dizer das minhas redes sociais.
Tá bom? Show de bola. Ó, a Sandra falou que adorou. O Alisson Obrigado, também, Sandra. ó, foi ótimo mesmo. Obrigado. O Alan foi excelente. A Carol Dibes, todo um monte de gente aí. A Rafa ainda tá com a gente. Um monte de gente aí que entrou, saiu. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Deixa eu só botar aqui rapidinho a agenda dessa semana. Tá aqui no nosso rodapé, né? Amanhã a gente entrevista a Paula Ferraz, assessora de imprensa. Vai ser muito bacana. Ela é assessora de imprensa de vários filmes, de algumas distribuidoras. A gente vai conversar muito sobre esse mercado. Depois, na semana que vem, a gente tem o Afonso Shoa, grande diretor de cinema. Ele está morando na Inglaterra e a gente vai falar com ele. Vai estar 5 horas na nossa frente. Depois a gente vai ter a Yafa Brits aqui também, produtora, para a gente falar um pouco sobre produção. Em setembro, a gente tem a Maria Velasquez, da Paramount Pictures do Brasil. Vai ser muito interessante. A gente vai ter o Wilton Lacerda. Vai ser maneiro esse papo. Vamos conversar com o Wilton. O Daniel Queiroz, da Embaúba Filmes. Bruno Carmelo, grande crítico de cinema, do Papo de Cinema. E o Felipe Lopes, um dos sócios hoje da Vitrine Filmes. Nossa, gente aberta, hein? Tá agendado aí. Não tem nem mais vaga já. Ah, tem um monte de gente, vai ser show de bola. Marcelão, obrigado pela presença. Pessoal que tá aí, muito obrigado também. Até semana que vem, galera, nesse bate-horário. E amanhã, aliás, até amanhã, temos Paula Ferraz amanhã, vai ser sensacional. Não percam, tá bom? Fiquem com Deus, assistam filmes, assistam séries. E ó. Aliás, eu vou dar uma dica. Posso dar uma dica? Diga. Claro. Os cinemas do Estação estão tão vazios que aquele é o momento de você ter a tão sonhada sessão privê. É só comprar um ingresso. Né? Porque, enfim, infelizmente as pessoas não estão indo, é mais seguro que um supermercado. Então, por favor, verdade, pessoal, por favor, comecem aí o cinema de novo, quem já tiver com as 2 vacinas, ou mesmo quem não tiver, porque as salas realmente não estão cheias. E no Gávea ainda há um sistema de filtragem de ar que deixa o ar ainda mais limpo, digamos assim. Então, bacana. Não abandonem os cinemas. Não abandonem. Não abandonem, pessoal. Vamos em frente. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.